Olá! Como estamos? Vamos para o nosso Ciência Descomplica de hoje? Então, nós começamos falando de células, não é isso? Procarióticas e eucarióticas. Beleza. Eu tinha prometido que eu ia dar um retorno aqui, falando rapidinho sobre vírus, fungos e bactérias. Certo? Então, vamos começar por quem? Pelas bactérias. Tá? Então, as bactérias, o que diferencia um vírus de um fungo de uma bactéria? A bactéria, ela é procariota. O que diferencia um ser vivo do outro, nada mais, nada menos que as células, tá? Então, assim, as células são importantes entendê-las e compreendê-las, porque elas é que fazem a diferença, porque todo ser vivo é constituído de célula. Decorem esta frase: todo ser vivo é constituído de célula e possui capacidade de reprodução. Ok? E aí nós temos, aí vamos lá, bactérias. Como é que eu diferencio bactérias de fungos? Se bem que são bem diferentes mesmo, morfologicamente, não tem nem como falar, se confundir no microscópio. Mas as bactérias são procarióticas, ou seja, não possuem núcleo delimitado por membrana. Suas células, tá, elas possuem parede celular, elas possuem grande facilidade de adaptação ao meio. Por isso que hoje nós vivenciamos aí também, o pessoal fala, nós estamos aí muito preocupados com o Covid, mas muita gente não morreu nem com o Covid, morreu com infecção hospitalar por bactéria, tá? Então, assim, se eu não me engano, há 2 anos que nós conseguimos fazer um fungo resistente. A maioria dos seres microscópicos resistentes que nós temos, o desafio são as bactérias. Por isso que a indústria farmacêutica trabalha muito com antibiótico. Nós estamos todo o tempo atualizando os antibióticos. Por quê? Porque a bactéria, ela possui uma grande capacidade de adaptação, tá? Então ela consegue se modificar, tem 3 tipos de modificações, se vocês quiserem depois eu falo, tá? De transmissão de genes e tudo mais, para poder se adaptar, e aí ela vai conseguir sobreviver àquele antibiótico. Ah, professora, mas aí acontece que o meu parente foi parar na UTI, ele morreu, o médico falou que não foi nem de Covid, ele morreu de infecção, os rins pararam, deu uma infecção lá que ele chamou de sepse, ou deu uma infecção lá que ele falou que uma infecção generalizada. Tudo isso é infecção no sangue que vai espalhando para os demais órgãos do corpo humano, certo? Então, assim, as bactérias são um grande desafio porque elas estão em todos os lugares, onde vocês olharem, elas estão, tá bom? E aí, no outro vídeo, a gente fala onde elas não estão. Inclusive no nosso corpo, tá? Na nossa boca, nossas axilas, por isso que fica cheiroso quando a gente não usa desodorante, mas aí a gente entra na patologia, que é uma outra história, tá? Também na pele, nariz, ouvido, trato geniturinário, ok? Tá? Nós também temos o trato reprodutivo e é lógico, o intestino, tá? Então essas são as bactérias. Então bactérias são procarióticas e são heterotróficas, elas não produzem seu próprio alimento. Ponto. Os fungos, não, os fungos são eucarióticos. As células deles parecem com as nossas, ok? Tá? Até, não é à toa que até 1973 ou 75, algo parecido com isso assim, os fungos, eles estavam dentro do reino plantar. Aí eles, com o avanço na tecnologia e tudo mais, decidiram fazer o reino só para eles. Então, hoje nós podemos ver reino fungi ou micota.
Micota também é fungo. Então, quando eu falo micose, é fungo, ok? O fungo ele tem duas formas. Ele pode ser macroscópico ou pode ser microscópico. Macroscópico é aquele funguinho que você vê no pão. Então, gente, o fungo também dá doença, tá? Isso aí já é outro vídeo. A gente complica, é jogo rápido. Então, o fungo é eucariótico, tá bom? Bactéria procariótica, fungo eucariótico. E é dimórfico. Dimórfico porque possui duas formas. Uma forma macroscópica e uma forma microscópica. E para finalizar, vírus. Os vírus. Legal. Gente boa, eles pra caramba, ó. Maravilha. Eles não possuem célula. Os vírus, decore. É um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, para ele sobreviver, se faz necessário adentrar uma célula, nem que seja uma célula bacteriana, ou seja, uma célula de bactéria. Existe vírus, professora, que contamina a bactéria? Existe. Oxi, existe infecção com vírus com bactéria? Existe. Existe dentro do laboratório, consegue fazer estudos, experiências com vírus dentro de célula bacteriana? Sim. Por quê? Porque o vírus não tem célula. Mas ele possui capacidade de reprodução. Só que a sua capacidade de reprodução é necessário o maquinário da célula. Então ele não se reproduz sozinho. Então ele, teoricamente, não é considerado um ser vivo. Ok? Que isso, professor? O mundo está se acabando em vírus. A senhora vem dizer que o vírus não é um ser vivo? Então, gente, exatamente. Quanto mais complexo é o ser vivo, o organismo, mais difícil a sua adaptação. Quanto menos complexo, mais fácil a sua adaptação. Então, imagina assim, já viram estrela do mar? Né? Então, imagina uma estrelinha de 5 pontas, beleza. Se eu cortar uma ponta, rapidinho regenera uma ponta. Se eu cortar um braço, quem me dera se pudesse crescer outro, né? Não, nós somos muito complexos, não dá. Não tem regeneração para isso, não. Então, o que acontece? Os vírus, eles são seres muito simples, formados apenas por um capsídeo e material genético, tá? Que também dá uma aula inteira esse material genético. Alguns vírus têm uma maior capacidade de mutação, ou seja, de transformação, ou melhor, para ficar mais simples, mutação iguala a adaptação, tá bom? Então, os vírus, eles mutam, ou seja, se adaptam facilmente, estão presentes no ar. Na verdade, existem vários vírus que nós entramos em contato com eles, assim, direto. Aqui nós estamos, eu tô inalando um monte, né? Enfim, não tem jeito, gente. Vírus é vírus. O ar tá todo contaminado. Então, esses vírus, a gente entra em contato com eles, mas nosso corpo já se adaptou. É por isso que os cientistas defendem que o coronavírus veio para ficar. Tá? A gente vai sofrer o processo de... na verdade, nós já estamos sofrendo um processo de adaptação. Por isso que existia a discussão entre lockdown, não lockdown, lockdown, não lockdown. Porque é a primeira vez na história da ciência que se faz um lockdown. Tá? Eu não sei quem inventou, também não fui atrás de saber. Mas é a primeira vez. Todas as pandemias que nós tivemos aí, se for estudar lá para trás, a gente enfrentamos mesmo, tá? Ou então a gente jogava fora quem estava doente. Patrícia, não fala isso que minha mãe, eu peguei 3, tá, gente? Então eu peguei 3 Covids. Tô aqui, graças a Deus. Então, é isso. Bactéria procariótica. Fungo eucariótico. Vírus, parasita intracelular obrigatório. Ok? Não possui célula. Para ele sobreviver é necessário parasitar uma célula. Ok? Entendido? Então agora na prova ninguém erra, né? Se a professora perguntar assim, diferencie vírus de fungos de bactéria na microbiologia geral, você já vai saber diferenciar, tá?
com as definições. Beleza? Beijos, bons estudos e até a próxima.